Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o noticiário hoje está, bastante notícias. Primeira delas, o presidente Biden está com Covid. Isso complica ainda mais a situação eleitoral do presidente. Não que Covid seja obrigatoriamente mortal, mas intensifica a fragilidade física do presidente. O presidente agora mudou a retórica ante a Covid e diz que se o médico recomendar, ele renunciará à sua candidatura. Enquanto isso, outros dignatários, outros membros importantes do Partido Democrata estão deixando de apoiar a candidatura Biden e insistindo para que ele desista. Ele está mal avaliado nas pesquisas como presidente, mas nas pesquisas eleitorais ele está aí bem parelho com o ex-presidente Trump. Está abaixo, mas praticamente dentro da margem de erro. Então, as coisas são complicadas, ele vai olhando as pesquisas eleitorais e talvez ele tenha alguma certeza, né, que pode ganhar as eleições, mas vai perdendo lentamente apoios muito importantes que redundam em votos lá para baixo entre os eleitores. São lideranças que têm nichos de votos, deputados, etc. Não vou nomear todo mundo. O fato é o seguinte, ele está se enfraquecendo minuto a minuto. Se enfraquecendo, digo politicamente. Sobe o nome de Kamala Harris, a vice-presidente da República, que seria a substituta de Biden nessa corrida presidencial. E continua repercutindo de maneira positiva para ele o atentado sofrido pelo ex-presidente Trump. Ontem, durante a convenção republicana, o pessoal aparecia com aquele esparadrapo quadrado que cobra a orelha do presidente, que virou um símbolo. A câmera percorria, quem acompanhou pela televisão viu várias pessoas estavam com aquele esparadrapo numa demonstração de solidariedade ao ex-presidente Trump, o que multiplica a dramaticidade do acontecimento. O acontecimento não está sendo intensificado, não está sendo fortalecido. Ele, por si só, é um fato muito grave. E é evidente que, no momento eleitoral, os gurus, né, os marqueteiros do ex-presidente Trump estão usando esse instrumento, chamado de instrumento, um atentado, um instrumento para somar na campanha eleitoral de Trump. Ninguém tem criticado o Trump. Ficou assim meio pecado você, na hora que a pessoa ainda está um esparadrapo, se diz alvo de um milagre, etc., você partir para demonstrar a parte negativa dele. Então, os ataques a ele foram naturalmente reduzidos e ele olha a eleição com um aumento das probabilidades de vitória. Mas essa coisa do número digamos, o número está equilibrado, né?
nas pesquisas. Agora, o sistema americano, eu já disse, você sabe, é outro. Cada estado elege os seus representantes e os outros ficam alijados. E esses representantes acabam formando um corpo de votantes e a eleição é indireta, né? As pessoas acabam sendo eleitas por esse grupo formado por representantes dos estados. Tem gente que acha esse sistema absolutamente superado, mas é o sistema que prevalece na maior democracia do mundo, que é essa votação que é indireta. Quando os representantes da população dos partidos estão eleitos, né, para essa comissão, a gente já sabe quem foi o eleito, porque normalmente ninguém vai lá eleito para votar num democrata e vota num republicano, etc, etc. Outra coisa que pouca gente sabe é que as pessoas pensam que são só esses dois partidos que existem nos Estados Unidos. Existe uma infinidade de partidos e muitos candidatos, mas a importância deles é mínima, não se dá atenção a esses candidatos, tá? O último que se deu mais atenção foi o Sanders, um candidato independente e tal, mas o restante fica lá desconhecido e a maioria pensa e efetivamente é um sistema bipartidário na prática. É um sistema bipartidário na prática. Tem uma fotografia interessante aqui na Folha. Essa é a Hidalgo, que é a prefeita de Paris. Ela tinha o compromisso de testar as águas do Sena. O Sena vai ser utilizado na Olimpíada, se gastou uma quantia gigantesca para tentar despoluir o Sena. Segundo ela, as águas estão despoluídas e, por isso, a ministra dos Esportes já havia feito. Ontem, ela deu um mergulho nas águas do Sena. Deus a proteja. Há mais de 100 anos é proibido nadar no Sena e as pessoas também não querem nadar. Seria, por exemplo, guardando as devidas proporções, imaginar que as pessoas frequentem as marginais em São Paulo para dar um mergulho no calor no Rio Tietê. Não dá, né? Não dá. O Rio Tietê tem muitas outras coisas além de água. Tem menos água que outras coisas. E o Sena também era um rio poluído. Tinha aqui uma cifra que foi gasta, foi 1 bilhão e 400 milhões de euros na despoluição do rio. Aí a legenda é assim: mergulho de Hidalgo. Eu estou dando a pronúncia francesa, ela é descendente de espanhóis, é Hidalgo, mas lá é Hidalgo. É marco simbólico após investimento de 1 bilhão e 400 milhões de euros na despoluição do rio. E tem gente que diz, olha, ainda falta um pouco para despoluir, não despoluiu tudo, etc, etc. Vence prega União Republicana em discurso como vice na chapa. Era um discurso esperadíssimo. Ontem está aqui a foto do Vance falando na convenção republicana que está acontecendo em Milwaukee. Na convenção republicana, J.D. Vance pediu união à legenda e foi ovacionado ao comentar o atentado contra Donald Trump. Em tom moderado, senador concentrou críticas a Joe Biden nos campos político e econômico.
A convenção ontem trouxe uma demonstração, pelo menos as televisões mostraram isso com intensidade, do pessoal do próprio Partido Democrata, que era muito, muito contra Trump. Pareciam adversários, com, por exemplo, comparações com ele. O Vance comparou ele ao Hitler, tinha comparado no passado. E agora é vice dele, elogia e tal. Mudou de posição. E a ex-governadora, acho que da Califórnia, também mudou de posição e ela fez um discurso dizendo, olha, você pode concordar com muita coisa, você pode discordar de muita coisa do Trump, mas há coisas positivas, eu não concordo com tudo, mas concordo com boa parte, ele é o melhor candidato, etc., etc., e assim ele vai recebendo adesões. Se você olhar hoje, você pode gritar, já ganhou, mas eu não gritaria com tanta convicção, porque política é política. Eu não sei o que pode acontecer até a eleição em novembro, né? O candidato Biden pode abrir mão da sua candidatura e aparecer uma figura, dizem que será a atual vice-presidente, mas pode surgir uma figura que tenha a possibilidade de derrotar Trump. Eu não sei, ainda eu acho que a eleição americana ainda atravessa um período de definições e que nesse instante essas definições estão soprando positivamente para o lado do ex-presidente Trump. Em São Paulo, o prefeito Nunes, diz a Folha, renova contratos do lixo, apesar das dúvidas, é o título. A Prefeitura de São Paulo renovou pelos próximos 20 anos 2 contratos bilionários da coleta de lixo, mesmo com as empresas não tendo cumprido alguns termos. A gestão Nunes diz que a decisão se ampara em avaliação do Tribunal de Contas do município. Eu, pessoalmente, estranho muito essas prorrogações. Estranho muitíssimo. Na verdade, isso contribui para o não aprimoramento dos serviços. Quer dizer, essa renovação constante, outro concurso, né, poderia trazer empresas que possam melhorar a questão do lixo urbano em São Paulo. Mas preferiu, e é um contrato há 20 anos mais 20, sem uma concorrência pública, é estranho. Não estou dizendo que houve qualquer marmelada, qualquer problema de corrupção, mas que é estranho, é estranho. A gente imagina até pelo bem, pela evolução dos serviços, que você crie uma concorrência saudável, não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Boulos cria regra para justificar o voto no caso Janones. Olha, eu estou insistindo na eleição de São Paulo porque a eleição de São Paulo é importante. Ela pode ser um prólogo da futura eleição presidencial. Então, ela é importante. Então, aí tem, para justificar recomendação pelo fim da ação contra André Janones, do Avante, no Conselho de Ética da Câmara, acerca da suspeita de rachadinha, Guilherme Boulos, do PSOL, candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, tem citado jurisprudência que limitaria os casos analisados na atual legislatura. E aí a Folha completa. Tal regra não existe. E faz uma reportagem mostrando que não existe, mostrando que o Janones está usando um fato inexistente, o que eu acho grave, para justificar a ação dele a favor do Janones como relator disso no Conselho de Ética. Isso vai perseguir ele até o final da eleição. Mexe com o caráter ético do candidato, que acabou
digamos, é visto como quem sacrificou princípios, entregou princípios em benefício de não prejudicar um companheiro de viagens eleitorais. A foto aqui também é da prefeita Hidalgo, de Paris, nadando no Sena. Em Paris, prefeita entra em rio para mostrar que está limpo. Aí também está o quanto gastou, né? O rio será usado na Olimpíada, que começa a 26. Testes recentes indicavam poluição. Mas um pouco de poluição, diria a prefeita, não tem nenhuma importância, um pouquinho. Depois toma banho, não vai beber água. Não vão pegar um pouco de poluição e tirar a Olimpíada do Sena. A abertura da Olimpíada vai ser um desfile das delegações em barcos. A primeira vez que esse desfile, essa inauguração, essa abertura dos Jogos Olímpicos ocorre fora de estádios. Mas é uma boa ideia. O Sena tem um significado grande em termos de França e tudo. Câmara cede a lobby e beneficia a Zona Franca em reforma tributária. Isso já era previsto. Agora vai abrindo mão de uma coisa, de outra, e vai faltando dinheiro para fazer a reforma tributária. Olha, mudanças incluídas em regulamentação por deputados do Amazonas favorecem indústrias no estado. 25 bilhões por ano em renúncias tributárias custam os incentivos da Zona Franca de Manaus, segundo dados da Receita Federal. 25 bilhões. Deputados do Amazonas conseguiram, na votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, incluir mudanças no texto que favorecem a Zona Franca de Manaus. É importante lá, né? Você pode dizer que esse dinheiro faz falta para o Brasil, mas cria um polo de desenvolvimento, de empregos e tal. Se é correto ou não é uma outra história. A meu ver, não é. Mas é um polo de desenvolvimento. E quando você tem um polo de desenvolvimento como esse, você mobiliza os políticos do Estado para não dar um recuo que seria, eu não vou dizer catastrófico, mas seria perto disso para o Amazonas, para a região norte do país. Olha, o API, que foi o principal criador dessa reforma tributária, defende taxação de previdência privada como herança, imposto sobre herança e investimentos de previdência privada, com prazo inferior a 5 anos, vai reduzir planejamento tributário, diz Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária. Se você investe em previdência, você investe em previdência privada, na hora da herança, se algum dia você vier a faltar, o seu pessoal não é taxado. Agora querem taxar. E não é só ele, não. Qualquer buraco que cabe uma taxa, o governo está recolhendo para sua utilização. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra internação que foi transformada no Ministério, Silvio Santos. Silvio Santos, que tem 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, né? Ele está com H1N1, aquela gripe, H1N1. Uma gripe que precisa ser tratada com muito cuidado. Ele é idoso,
portanto, ele está no hospital, recolhido, tentando resolver esse problema de H1N1. No mais, o SBT e o pessoal que cerca o Silvio Santos minimiza a questão. É uma gripe, etc, etc. Com penduricalhos, procurador de São Paulo pode receber até 115 mil por mês. Eu acho que eles merecem ganhar até mais. Mas, pelo amor de Deus, uma população morrendo de fome, o município morrendo de fome mesmo. Aí tem gente com fome nesse país. Não adianta o Lula dizer que resolveu o problema alimentar, porque tem gente passando fome. A categoria tem direito a benefícios como licença-prêmio chamado abono permanência. Essas vantagens elevam os rendimentos que ultrapassam o teto constitucional de 44 mil. Desculpe, gente, isso é uma vergonha. Isso é um assinte. Não dá, né? Não dá. Tem que acabar com essas coisas. Um país que tem gravíssimos problemas de alimentação, de saúde, de segurança, você pegar dinheiro e encaminhar para salários que representam uma visão astronômica em relação aos salários da minoria da população. Não dá. Cuidado que um dia essa gente vem bater na sua porta. Essa gente vem bater na sua porta e não vai ser com a mãozinha, não. Vai ser com um machado, com um revólver. Cuidado. Aí o Lula fez mais uma gafe. Violência doméstica. Aí o Lula tomou cuidado para não fazer nenhuma gafe, mas aí ele fez duas ontem. Aí ele disse, mas se o cara é corintiano, tudo bem, afirma Lula. Não aguentou, soltou. O presidente disse ontem que vai passar a ler discursos depois de ser orientado pela primeira-dama a escolher as palavras. Enfim, sobre o conselho dela, o Estadão diz o seguinte, como mostrou o Estadão, a primeira-dama tem aumentado o poder de influência no governo. E aí o Lula também disse outra coisa num simpósio sobre deficientes, dizendo que tem que tomar cuidado porque esse pessoal tem a sensibilidade muito aguçada. Cuidado com as palavras. É o nosso presidente Lula. E até cobra um pouco dele. A grande novidade da eleição paulistana é o Datena, que é visto ainda como titubeante em manter a candidatura dele. Ele jura por todos os santos que dessa vez ele não vai desistir, e ele foi ao mercado municipal ontem, diz o Estadão, de microfone. Datena faz estreia nas ruas sob desconfiança dos tucanos. Mesmo sem cravar permanência na disputa em São Paulo, ele vai ao mercado municipal. No PSDB, receio é de um novo recuo. Ele é reconhecido, mantém um programa de incontestável popularidade na Rede Band, é uma figura simpática, tem um contato bom com a população e foi saudado nas ruas, etc, etc. Agora, transformar isso em voto é outra coisa, não é fácil, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não afasto a hipótese do crescimento da candidatura dele, não. Tem tempo ainda para as coisas mudarem, tem o horário, chamado horário gratuito na televisão e no rádio, tem muita coisa para acontecer. Então, e o Datena tem esse contato profissional com a população que é um handicap, facilita essa transformação em votos, né? O cara é exposto todo dia num programa de grande audiência. Quem está fazendo agora o programa dele
ele teve que abrir mão por causa da legislação eleitoral. É o filho dele que também vai muito bem, o Joel. Vou vendo aqui. Previdência privada como herança tem de ser taxada, afirma a API. Né? Petrobras avança em tratativas para a recompra da refinaria de Mataripe. Né? Foi comprada, agora o Lula quer recuar. Tem uma visão aqui sobre essa... tem um livro do George Orwell, de uma ditadura, o 1984, tem uma figura que é o seguinte, o duplo pensar. As pessoas, nas circunstâncias políticas, pensam em dois sentidos, né? A favor e contra ao mesmo tempo. Então, eu lembro dessa situação do livro, quando o Brasil fala de petróleo. O Lula está... Né? E o Lula usa o argumento de que esse petróleo que o Brasil está procurando, que o Brasil está explorando, é o que financiará a modificação, a transformação do nosso quadro energético para, enfim, energias limpas, etc, etc. Mas aí a Folha faz uma análise e vê que isso não está acontecendo. Usam muito pouco disso para essa evolução para uma energia mais limpa. Aí tem um editorial da Folha, daqueles que a Folha faz assim, sem solução para déficit, Lula reacende incerteza. Relator do orçamento defende desvinculações estruturais para equilíbrio das contas, enquanto o presidente insiste em ataques a metas fiscais. Problema, viu? Problema. Tem um crime aqui, idoso numa área, nos jardins, numa área privilegiada de São Paulo, encontrado amarrado com fios, ele morava sozinho, era viúvo, teria um dinheiro em casa, produto da venda de uma residência, etc, etc, e, enfim, é a segurança pública que nós estamos esperando, presidente Lula. Essa história de que o Lewandowski vai apresentar um plano que ainda não saiu do papel é muito bonito, mas não resolve o problema. A gente quer saber o que faz já. No futuro, de repente, esse plano é muito bom. No futuro, eu não sei não. Lula faz piada a falar sobre violência contra mulheres. Nós já abordamos. Estou dando uma rápida virada aqui. Que vou mostrar para vocês o Jornal de Israel. Quer ver? O Haaretz. É um jornal de oposição de Israel. Pronto, não consigo... está aqui, ó. A guerra não acabou, mas essas famílias israelenses voltaram para casa na fronteira com o Líbano. Chefe da inteligência militar das IDF, são as Forças de Defesa de Israel. Estamos conduzindo uma investigação sobre nossas falhas que levaram a 7 de outubro. Relatos palestinos, 3 pessoas em ataque a carro no centro da faixa de Gaza. E tem mais coisas. Hamas nomeia comandante morto em ataque no Líbano na manhã desta quinta-feira. Israel continua com essa política de assassinatos contra líderes do Hamas. Tem a Gazeta, vê a manchete da Gazeta, que é um artigo aqui, quer ver? Deixa eu ver se foi da Gazeta ou da Revista Oeste. Tem a Revista Oeste também, está aqui, ó. É um artigo do Guzzo, do consagrado José Roberto Guzzo. A política externa do governo Lula é uma aberração. É a manchete da Revista Oeste. A Oeste e o Correio são 2 órgãos de imprensa mais ligados ao setor conservador, e é interessante a gente trazer o pensamento dessas pessoas exposto
nessa revista e nesse jornal. De vez em quando, devia até ter mais intensidade da divulgação. Estamos chegando ao fim. Esse é o pessoal, muito obrigado, pessoal que tomou cafezinho conosco. Estava meio frio o seu café hoje, viu? São Paulo está frio, a previsão é de que vai aquecer, vai esquentar. Alcione Soares, Sérgio Silva, Miguel Rodrigues, Ângelo Baraldi, Maria Eustáquia, Geraldo Batistello, Adilson Benevides, Ney Lemos, Jorge Arraes, Héctor Liporassi, Amadeu da Luz, Alexandre Castro, Rosimeire Evandra, Marlene da Conceição, Jair Farias, Rafael Marjan, de Ponta Grossa, Sérgio Salles, de Fortaleza, e Arnaldo Silva, do Sergipe. Pessoal, até amanhã. Não se esqueçam, nunca é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.